As médias móveis é um dos indicadores clássicos mais utilizados ao longo dos anos pelos investidores, seja para scalping, day trade, swing trade ou mesmo position trade. Muitos investidores perguntam qual é a melhor média móvel para poder negociar ou mesmo para fazer uma boa análise técnica. E por isso hoje o vídeo vai ser dedicado à média móvel, perceber quais são os melhores sinais de compra, de venda, quando é que elas começam a falhar, como podes até, inclusive, utilizar as médias móveis para desenvolver aqui uma estratégia e quais são aqui os períodos mais que eu utilizo e poderão ser os mais corretos na análise técnica. Olá, eu sou o Gil e antes de começar gostaria de te convidar a fazer parte deste canal no YouTube e para isso basta clicar aqui no botão abaixo do vídeo para subscrever ou até mesmo deixar um like. Para que este indicador possa ser uma mais-valia no teu desenvolvimento nos mercados financeiros, convém perceber um bocadinho o que é uma média móvel. A média móvel é um indicador de seguimento de tendência com base de acontecimentos passados. Independentemente do período que venhas a escolher, poderás utilizar médias móveis simples, exponenciais. Essencialmente são as duas mais utilizadas, embora agora cada vez mais as plataformas comecem a disponibilizar outras médias móveis, mas vamos concentrar-nos apenas em estes dois segmentos. Média móvel simples, que acaba por calcular o fecho, neste caso dos 20 períodos, o fecho de cada período a dividir pelo mesmo e todos eles têm o mesmo peso. Por isso, a diferença entre média móvel simples e exponencial é que a exponencial tem um outro cálculo e acaba por dar mais relevância aos períodos mais recentes. Isso notas logo se analisares aqui pelo gráfico, ambas são dos mesmos períodos, 20 períodos, e acabam por ter valores diferentes. As médias móveis acabam por rastrear, criar-te uma média do sentimento do mercado. Acaba por analisar a flutuação do preço, que acaba por ser o sentimento dos investidores. Se os investidores estiverem mais bullish, mais otimistas, acabam por entrar mais no mercado, puxar pelo preço e esse preço acaba por fechar a valores mais altos e, por sua vez, a média acaba por seguir esse caminho ascendente. Tu acabas por analisar quando eles começam aqui a criar uma tendência. Por outro lado, em períodos mais complexos de pressão vendedora, ele acabará por criar aqui períodos, se eu reduzir aqui o gráfico, períodos menos positivos quando há mais pressão vendedora e elas acabam por se cruzar e o preço acaba por vir a negociar abaixo das mesmas, dando a entender então que a pressão que está mais existente no mercado é mais pessimista e por isso há mais vendas do que por compras. E depois existem aqueles períodos em que o preço não vai para lado nenhum e acaba por estar as médias móveis mais na horizontal, são períodos neutros, mais desgastantes e mais complicados são aqueles períodos de consolidação e distribuição. Por um lado, a média móvel simples poderá criar menos sinais falsos, já que não acompanha tão próximo o preço, mas a vantagem de utilizar médias móveis exponenciais será que capta mais rapidamente a inversão do mercado, a mudança do mercado e por isso poderás aproveitar mais rapidamente as oportunidades que elas possam vir a surgir, a dar ao investidor neste caso. Mas por sua vez também, por serem mais rápidas, também poderão em momentos mais delicados criar falsos sinais. E só isso vais começar a perceber quando começares a estudar as médias móveis, utilizares períodos que consideres mais interessantes. Eu vou partilhar contigo aqueles que eu utilizo, mas poderás utilizar outros e perceberes onde é que elas começam a falhar. Então vou partilhar contigo duas maneiras de analisar o gráfico com médias móveis. Eu aqui até vou retirar esta média móvel exponencial, utilizando apenas uma média móvel. Aqui é apenas um exemplo de que poderás analisar, até mesmo negociar nos mercados financeiros apenas com uma média móvel. Existe, ou pelo menos a teoria, será que sempre que o preço venha a negociar acima da média móvel é um sinal de compra e que o investidor, é o que se fala, embora eu não concordo muito, que o investidor deva comprar sempre que o preço venha a negociar e a fechar acima da média móvel e venha a fechar sempre que o preço venha a fechar abaixo da mesma. Poderá ser interessante, no entanto, isto é bom quando existe uma tendência, mas quando não existe tendência poderá haver aqui muitos falsos sinais de compra e de venda e começar a criar aqui um grande stress no investidor. Aqui convém ter cuidado porque se por um lado, neste caso, se analisarmos aqui este
este movimento poderia ser interessante, irias comprar aqui, eventualmente sair, voltar a entrar, já que ele fechou cá acima, fez um fechamento positivo, tu voltarias a entrar, eventualmente com stop aqui em baixo, irias possivelmente sair aqui. E se analisarmos aqui o risco-benefício, já que este seria o risco face ao teu benefício, acabaria por ser vantajoso neste caso. Eventualmente, caso não fechasses aqui e fosses um seguidor de tendência, só irias fechar, por exemplo, se viesse mesmo a fechar uma vela negativa nas médias móveis, como aconteceu aqui, ou mesmo aqui, irias aproveitar não só este movimento, mas todo este movimento. Mas claro que isto poderá ser uma estratégia a desenvolver e, para isso, convém nada mais, nada menos do que fazer um histórico, um backtest, analisar todas essas operações e verificarmos se ao longo de 50 períodos analisados ou de 100 períodos, se a estratégia ao final desses períodos torna-se vencedora ou não. Uma das formas será esta, embora eu não concordo muito com esta perspectiva de vir a comprar quando ela vem a negociar acima da média móvel. Eu sou apologista de que os sinais, ou pelo menos se o preço vier a negociar acima da média móvel, é apenas um sinal favorável consoante esse rompimento. Se for para cima da média móvel, será para compras, se for abaixo, seria para vendas ou para sair de uma posição. Então, o que é essencial reter quando analisamos aqui médias móveis e para termos melhores sinais de entrada e possamos explorar cada vez mais esta tendência que os mercados e acontece nos títulos. Por um lado, para além de começar a observar que seria então um primeiro sinal o preço vir a negociar acima da mesma, e depois utilizarmos a teoria de Dow, que diz que a tendência forma-se com construção ou formação de topo e fundo ascendente consecutivamente mais alto. Isto é, deverias esperar uma confirmação de topo e fundo ascendente. Se por um lado aqui tu tens este movimento ascendente, vamos aqui até colocar outra cor, um movimento ascendente, uma correção e novamente um movimento ascendente e faz aqui uma correção. Se fôssemos analisar aqui, já terias um fundo, este fundo mais alto que o anterior, terias aqui um topo mais alto que o anterior. No entanto, devemos descartar o movimento que ele faz antes das médias móveis e analisarmos o movimento após as médias móveis. Ele aqui é que devemos analisar então a mudança de comportamento acima das médias móveis. Isto se estiveres interessado para compra. Isto porquê? Porque muitas vezes existe aqui falsos sinais de compra que se dão aqui nestas zonas, em que o preço vem a negociar acima da média móvel, tu verificas o gráfico, entras e depois ele acaba nem sequer, da maioria das vezes, por realizar um novo topo e vir novamente a corrigir e tu tomas aquilo algum stop loss e começas a desanimar porque quando não existe uma tendência bem definida irá fazer falsas partidas e acabas por levar stop losses, de ficar desmoralizado com este tipo de, ou pelo menos com as médias móveis ou com o mercado. Para evitar isso, então utilizas a estratégia de Dow, ou pelo menos a teoria de Dow, que é esperar pela formação de topo e fundo ascendente e assim estarás mais protegido e acabarás por manter-te mais no mercado por mais tempo. Verificamos que ele aqui então cria um topo, novamente um topo, acaba por criar aqui um fundo, faz aqui um rompimento mas não fecha acima, vem fazer aqui um duplo fundo e acaba por construir novamente uma tendência e assim sucessivamente, e a tendência termina, pelo menos esta tendência termina quando acaba por mudar o seu comportamento, que seria romper um fundo ou pelo menos já não conseguir romper um topo e quebrar um anterior fundo. Esta perspectiva acaba por ser muito mais vantajosa para o investidor porque acabas por apanhar mais a tendência do mercado, ter stop losses mais curtos. Se eventualmente tivesses entrado aqui no rompimento, terias um stop loss ou no anterior mínimo ou mesmo abaixo da média móvel e irias aproveitar todo este movimento. Pelo menos, se não tivesses aqui nenhum objetivo definido, se fosses apenas um seguidor de tendência, irias sair mais ou menos aqui e estás a ver que o risco-benefício seria muito mais vantajoso. Por outro lado, existe outra maneira de analisar as médias móveis que também poderão ser vantajosas e até mais, digamos assim, poderão proteger mais. Isto é,
Vamos aqui até analisar-se aqui. Exatamente. Para quem me acompanha há algum tempo, tem visto nos gráficos diários as médias móveis exponenciais de 17 períodos e 34. Considero que até são médias interessantes para utilizarmos neste gráfico no diário. Também costumas ver, por vezes, a média móvel exponencial de 21 períodos, de 55, a de 100 e a 200. 100 não, a 200. Estava aqui agora já a confundir com as clássicas simples, as médias móveis simples, que são períodos de 20, que é a curto prazo, que é de 20 períodos, a de 50, que seria de médio prazo, e depois a longo prazo a de 100 e a 200 períodos, que é esta configuração, salvo erro, onde é que ela está? Aqui. Que seria esta configuração clássica que aparece em livros de análise técnica, e alguns investidores e comentadores acabam por utilizar estas médias para fazer uma leitura do mercado. No entanto, vamos focar nas exponenciais, são aquelas que eu utilizo, e para perceberes o motivo de utilizar estas duas médias móveis, qual é a vantagem de utilizar as duas médias móveis. Sabemos que quem utiliza duas médias móveis e nos livros diz que o cruzamento das médias móveis são sinais de compra e por isso devíamos comprar. Se for, neste caso, a média móvel exponencial quebrar em alta a média móvel de 34 períodos, seria um sinal de compra, e se a média móvel exponencial de 17 períodos quebrar em baixa a de 34, seria um sinal de venda. Só que as médias móveis é um indicador que revela acontecimentos passados e por isso demora algum tempo até estar tão próxima do preço. Isto é, o sinal não é tão rápido. Imaginamos que o sinal dá aqui nesta zona, estaríamos aqui e já houve aqui este movimento ascendente. Por outro lado, aqui na venda, quando ele dá o sinal de venda, estará aqui nesta seção aqui abaixo. Se a gente entrasse pelas médias móveis, iríamos, vamos supor, aqui nesta zona, aqui nesta seção, e teríamos sair aqui após este forte movimento e iríamos entregar para o mercado praticamente 3/3, neste caso 3/4 do movimento para o mercado, e isso não é vantajoso. Eu sou apologista, então, de utilizarmos para além deste sinal, que é um sinal que o mercado está a mudar, o cruzamento das médias, apenas isso, é um sinal positivo a curto prazo. Depois, sim, devemos confirmar a estrutura do preço, aquilo que o movimento está realmente a fazer. Como vimos anteriormente, aqui verificas, ele regressa à média móvel 34 períodos e depois lança este período. Então, qual é a vantagem de utilizarmos aqui duas médias móveis ou mais? Uma média móvel principal, neste caso, seria a 17 períodos, que é a média móvel de sinal. Sempre que o preço desloca muito fora das médias móveis é porque existe um entusiasmo dos investidores, uma euforia, e deverá em algum momento regressar à sua média ou muito próximo da sua média. Neste caso é um 17 períodos, poderia ser outro período que poderás configurar conforme o teu gosto, e verificamos que quando ele regressa muito próximo à média móvel exponencial de 17 períodos, estabiliza e volta, aumenta a relançar um movimento ascendente. Isto revela que existe interesse por parte dos investidores em voltar a aproveitar este movimento, esse desconto que houve no preço, já que ele corrigiu à média, e existem outros investidores, ou mesmo os investidores, aproveitar para se posicionar no mercado para poder evoluir e aproveitar um movimento ascendente que o título possa estar a viver naquele momento. Aqui, o fator que pode proteger será a segunda média móvel. A segunda média móvel vamos considerar que é a tua rede de proteção, poderá ser até, inclusive, um bocadinho abaixo da média móvel de 34 períodos, o local do teu stop loss. Por exemplo, se tu entrasses aqui no rompimento e se tu tivesses aqui posicionado, imaginamos, entrasses aqui neste rompimento, já que este movimento seria um período mais complexo e não rompeu e não veio a fechar acima, irias esperar, irias entrar novamente no rompimento, ou irias entrar pela primeira vez no rompimento, irias colocar o teu stop loss um bocadinho abaixo da média móvel e ias seguir toda a tendência. Eventualmente irias sair aqui, ou mesmo aqui, aproveitando todo este movimento do mercado. Acaba por ser uma rede de proteção, imagina como se fosse uma pista de automóveis em que a média móvel exponencial de 17 períodos é o limite da pista do Alcatrão e
a média exponencial de 34 períodos seria a vedação, a cerca que existe para limitar a pista dos espectadores. Embora possa haver um acidente, acaba por quebrar quando existe algo fora do normal e acontece quando a força vendedora, ou pelo menos o interesse dos investidores começa a desaparecer e começam aqui a desfazer das suas posições e por isso acaba por vir a negociar abaixo das médias móveis. Acredito que as médias móveis possam ser uma mais-valia no teu dia-a-dia de negociação. Também criam falsos sinais, como podes ver aqui nesta zona, dá um sinal de venda, vem aqui a criar um novo sinal de compra e depois, quando começa a criar aqui uma estrutura de mercado, embora frágil, tu vês nitidamente pela estrutura do preço que não é muito forte, verificas que os movimentos não são muito explícitos, acabarias por sair aqui nesta zona e estarias protegido, já que irias entrar aqui nesta zona, sairias aqui, mesmo que não viesses a fechar com um saldo positivo, estarias no 0 a 0 praticamente. Claro que, por vezes, o preço vem a negociar abaixo das médias móveis e elas não vêm a confirmar a venda, como temos aqui neste caso. É um período mais complexo em que as médias acabam por encontrar não tendência, lateralizar nestes períodos de consolidação ou distribuição e depois, quando volta a criar uma nova estrutura de mercado ascendente, acaba por aproveitar forte movimento e surfar esta tendência, como neste caso irias entrar aqui, poderias até eventualmente sair, mas voltar a entrar um bocadinho mais acima e depois irias surfar todo este movimento aqui, até cá acima, eventualmente até aqui. Quando está em tendência, as médias móveis permitem tu surfares completamente todo o movimento sem te preocupares muito com os objetivos de curto prazo, saís antecipadamente e poderes capitalizar o teu património, que é isso que é importante. O mesmo acontece para períodos de menor duração, por exemplo de 5 minutos. Já utilizo outra configuração, média móvel exponencial de 21 períodos, tem 9 também, que é vermelho, a de 55 e a 200. O essencial aqui será, em períodos de menor duração, utilizar um bocadinho mais uma média móvel 2 para eliminar um bocadinho o ruído que acontece. Sabemos que períodos de menor duração estamos a lidar mais com o momento atual e por vezes criamos muitos falsos sinais que deves ter cuidado e por isso utilizo esta configuração destas médias móveis. Quando apanhas tendência, como tivemos aqui nesta sessão, em que abre a sessão e nunca regressou à média móvel exponencial de 21 períodos, mesmo que eu colocasse aqui uma média móvel exponencial de 17 períodos, ela não regressou e em 9 períodos veio a respeitar, já que é uma média móvel muito utilizada em 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, para captar o momentum que existe no mercado. Neste caso aconteceu e sempre que faz rompimentos e vem a respeitar as médias móveis, foi sempre oportunidades de compra e aqui no final da sessão acabou por fazer o primeiro rompimento, lateralizar e na sessão seguinte voltou a negociar acima das médias móveis e dar sinais de compra. Por sua vez, quando vem a negociar abaixo das médias móveis, este seria um primeiro sinal que as coisas estariam a mudar, que seria quando a 9 cruza a 17 e a 17, ou a 21 neste caso, quebre a de 55. Se tu analisares a média móvel neste tempo gráfico de média móvel exponencial 21 períodos, num tempo gráfico de 5 minutos, eu estou a analisar praticamente 2 horas. E a média móvel exponencial de 55 períodos, eu estarei a ver o sentimento de mercado num período de 4 horas. Por isso é que é importante analisar aqui os tempos gráficos os tempos em que vais escolher as tuas médias móveis, que acabam por dar a leitura do que está um bocadinho a passar-se nos tempos gráficos superiores, para teres aqui uma nova noção. Quando ele acaba por quebrar a média móvel exponencial de 200 períodos e todas as outras médias móveis acabam por também acompanhar, tu vês que existe aqui uma complicação, embora não tenha criado aqui uma continuação de tendência descendente, mas acaba aqui por criar um período mais lateral, bastante complexo, e só após regressar acima das médias móveis, todas elas, a de 9 períodos acima de 200, a 17, a 21 acima de 200 e também abaixo de 9 e 55, é que tu vês, voltamos a encontrar tendência e o preço voltou a subir. Por isso,
Considero que as médias móveis é uma mais-valia. Poderás desenvolver estratégias, poderás até inclusive começar a perceber mais, fazer aqui uma análise técnica do gráfico, perceber mais os movimentos que poderão vir a acontecer no mercado e por isso uma mais-valia no teu dia-a-dia como trader. Por isso, desejo-te um maior sucesso nos mercados e explora cada vez mais este indicador. Pode ser muito importante, já que é um indicador que segue tendência.